Olá, tudo bem? Meu nome é Ira Alves. Eu sou discente do Programa de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos e vou agora ministrar a seguinte apresentação para vocês: terapias gênicas e genômicas, tecnologias e aplicações clínicas, que está integrada com a disciplina do professor Luiz César, Tecnologia das Matérias-Primas Sintéticas. Eu sou da Universidade Federal da Paraíba e vou iniciar agora a apresentação. É imprescindível introduzir o que seria terapias gênicas, que é um tratamento que visa introduzir, substituir ou corrigir diretamente os genes dentro das células dos pacientes, com o objetivo do tratamento ou de curar aquela condição que está acometido, o nosso paciente que está em tratamento. Essa inserção de uma cópia funcional de um gene consegue tratar várias doenças, condições, como imunodeficiências, distrofias musculares, hemofilia, anemia falciforme, dentre outras. Utiliza vetores para fazer esse tratamento e entregar, assim, o material genético. A tecnologia vetorial consiste basicamente para iniciar a diferenciação dos vetores. Temos os vetores não virais aqui em dourado, os vetores virais, apesar daqui em vermelho. Começando com os vetores não virais, eles são estruturas, são utilizadas à base de lipídios, de componentes inorgânicos e até mesmo polímeros, e trazem como vantagem a questão da biossegurança, baixa toxicidade, e desvantagem, essa relação, comparação com os vetores virais, é a baixa eficiência de entrega e expressão genética. Já os vetores virais, eles sobressaem, pois têm uma alta eficiência de entrega e expressão genética, tendo em vista que a estrutura do vírus já é adaptada para hospedar a célula e assim se multiplicar. Isso traz algo que deixa mais eficiente essa estrutura, mas em contrapartida tem como desvantagem a questão da imunogenicidade e citotoxicidade. Comparando com as vacinas que são produzidas com estrutura de vírus, a gente observa que pode trazer algumas vacinas, né, questões de reações alérgicas, imunológicas. Não é diferente também com o uso de vetores virais, mas eu trago um dado bem interessante, que a maioria dos medicamentos hoje que trazem a terapia gênica, eles são à base de vetores virais, por essa alta eficiência que muitas vezes sobressai com a questão dessa toxicidade, e cada vez mais as estruturas virais estão sendo modificadas com estudos biotecnológicos de engenharia genética, que visam também assim garantir a maior segurança. Já os vetores não virais, eles são ainda muitas vezes estudados, estão sendo estudados em bancada em laboratório. Com os vetores não virais, eles trago aqui o primeiro componente que é utilizado para sua estruturação, que são os polímeros, polímeros catiônicos com carga positiva. Eles são misturados com material genérico até formar os poliplexos, que são os complexos nanométricos. Aqui eu trago um dos principais polímeros, que é designado como padrão ouro para a produção dessa tecnologia vetorial, que é a polietilenemina, PEI. Ele é um polímero catiônico que vai possuir um grupo de amina de alta densidade, que vai ser assim o efeito de esponja proteica para a inclusão do material genético. Tendo em vista que o material genético é constituído de ácidos nucleicos, substâncias ácidas. Outro exemplo, temos aqui a quitosona, que é um polímero natural com base de polissacarídeo, que é o carboidrato, vindo da questão, sendo derivado da quitina, que é encontrado em seu esqueleto de alguns crustáceos. A quitosona, ela traz algo bem interessante, que é a questão da atoxicidade, mesmo em altas concentrações.
Já outro material utilizado são as nanopartículas. Elas são projetadas de diferentes formas, tamanhos, porosidade e visam assim, aprisionar o material genético e evitar a sua degradação. Ela pode ser constituída de sulfato de cálcio, de ouro, sílica, possui na sua estrutura nanotubos de carbono, fullerenos e sistemas supramoleculares, de acordo com a engenharia empregada. Outro exemplo são as nanoemulsões lipídicas e as nanopartículas lipídicas sólidas. As nanoemulsões lipídicas contêm, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, lipídios em estado líquido, diferentemente das nanopartículas lipídicas sólidas, onde vão ter os lipídios em estado sólido. Falando sobre as nanoemulsões lipídicas, elas têm aproximadamente 200 nanômetros. Sua composição básica é de óleo, água e surfactantes. Elas são consideradas as estruturas superiores aos lipossomas em termos de escala, de estabilidade e até mesmo possuem menos toxicidade, essas nanoemulsões. Já quando a gente observa as nanopartículas lipídicas sólidas, a gente percebe que tanto a temperatura ambiente como a temperatura corporal mantém-se esse estado sólido, o que vai melhorar no empacotamento do material genético e protegendo eficazmente contra a degradação de algumas enzimas, como as nucleases. Aqui eu trago para vocês a tecnologia vetorial sendo aplicada, vai ser escolhido a estrutura não viral, o vetor que a gente vai querer utilizar, está aqui em dourado. Iremos aprisionar aqui o material genético, como está um exemplo aqui, o DNA circular, o plasmídio. Após feitos os testes de controle de qualidade e produção, até obter, por exemplo, aqui temos a terapia gênica, como por exemplo aqui um medicamento será aplicado no paciente. Após a aplicação, será distribuído o seu organismo até chegar na célula. E dentro da célula será o material genético e ele irá interagir com o DNA. Vale ressaltar que atualmente no Brasil não possui terapias gênicas aprovadas que utilizem esses vetores não virais. Como eu falei anteriormente, estão fazendo ainda estudos em laboratório para futura produção. Aqui eu já vou trazer a terapia gênica com vetores virais. Será selecionado o vírus, de acordo com os estudos na literatura, de acordo com o que a gente vai querer colocar dentro dele, a estrutura que se vai couber, tá certo? O tipo de material genético. Esse vírus escolhido, ele vai ser modificado geneticamente usando a biotecnologia, a engenharia genética, para se tornar-se atenuado, inofensivo. Com isso, após irá ser adicionado à sua estrutura o gene que o paciente precisa para a produção daquela fita funcional. Após isso, o vírus modificado, ele irá transportar o gene até dentro da célula após a aplicação, e dentro do núcleo da célula, o novo gene vai se integrar com o DNA do hospedeiro e assim fazer aquela função que estava prevendo. Vou trazer agora alguns exemplos de vetores de vírus que podem ser utilizados. Trago para você aqui o vírus adeno-associados. Eles trazem algo bem importante, que são vastamente utilizados por uma coisa que é muito, muito interessante, que é a questão da sua resposta tóxica. Não causar ou causar muito, muito baixo. Também não ser patogênico. Esse tipo de vetor possui DNA de fita simples, que não é envelopada. Um ponto nele que é bastante observado é a capacidade de acomodar quilobases, que ele consegue apenas 4 quilobases de DNA. É uma capacidade pequena em comparação com outras estruturas,
mas graças à engenharia genética, essa capacidade pode ser melhorada com construção de vetores fragmentados, sobrepostos, entre outras tecnologias, e assim aumentando a sua capacidade de ter mais material genético na sua estrutura viral. Outro exemplo, temos aqui os vetores de adenovírus. Eles são vírus não envelopados que possuem um genoma DNA de fita dupla, com a capacidade de empacotamento de até 7,5 kilobases de DNA. Podem observar que é bem maior do que o adeno associado. Contudo, o adenovírus com o retrovírus possui uma capacidade de ter alguma imunogenicidade maior quando comparado com o adeno associado. Vale ressaltar esse ponto. O retrovírus, ele tem uma fita simples de RNA envelopada, com capacidade acima dos dois anteriores, de 8 kilobases, para ter o empacotamento de sequências de material genético. Aqui eu trago para vocês a produção, tá certo? Dessa terapia gênica. É escolhido o vírus após estudos com a revisão de literatura, saber o material genético, quais serão as quilobases que serão transportadas e tudo mais. Após isso, o DNA do vírus, ele irá ocorrer modificações à tecnologia recombinante na fita. Utilizaremos enzimas de restrição para fazer a alteração daquela parte onde as bases para fazer a fita do gene terapêutico, acrescentar ela. Após isso, teremos aqui o DNA do vetor viral. O DNA do vetor viral irá ser levado para meio de cultura, para assim ter sua produção em maior escala. Depois disso, será purificado para assim o vetor viral, contendo gene terapêutico, estar pronto o seu uso. E além disso, vai ter toda aquela parte de controle de qualidade, que é imprescindível também, e verificar se está nos padrões das agências fiscalizadoras. Vamos para agora aplicações clínicas. Trago para vocês o Zolgensma. Ele é utilizado para tratamento de pacientes pediátricos menores de 2 anos de idade que possuem alguma atrofia muscular espinhal com mutações biolétricas no gene do neurônio motor de sobrevivência. Utiliza um vírus adeno-associado. Foi aprovado pela Anvisa em 2020 o seu uso, aprovação recente. Temos outra aplicação clínica aqui, Roctavian. Esse é um medicamento especial de terapias avançadas, que é administrado em dose única ou infusão intravenosa e vai permitir que o corpo produza o fator 8, ou seja, ele é utilizado para hemofilia. Também vai usar o vírus adeno-associado do grupo 5 e a sua aprovação pela Anvisa foi no ano passado, em 2024. Aqui eu trago o Elevidys, que é um medicamento usado para tratamento de distrofia muscular de Duchenne. É um feitor não replicante, recombinante, que vai basear o sorotipo RH74 do vírus, adeno-associado também, e contém o gene de microdistrofina. Também foi aprovado em 2024 aqui no Brasil seu uso. Vale ressaltar que esses medicamentos biológicos são de alto custo quando e alguns já estão no SUS para obtenção por meio de judicialização. Vou falar um pouco para avisar agora sobre a terapia genômica, que essa é baseada em testes genéticos que dão um conhecimento sobre como está a predisposição de cada indivíduo. Esses testes, eles permitem praticar uma terapia personalizada, baseada no conhecimento íntimo da questão genética do próprio paciente.
algo bem interessante. Aqui trago algumas características dessa terapia, que ela é personalizada, pois ela baseia no conhecimento das características genômicas individuais, preditiva, pois utiliza os mapas genômicos de suscetibilidade a doenças e condições para prever de maneira probabilística, usando assim a estatística a seu favor, preventiva, pois vai permitir identificar e assim ajustar o ambiente ao seu genoma, proativa, quando vai visar garantir ativamente o prol da manutenção da saúde, e participativa, pois o próprio indivíduo ele vai se empenhar em participar de melhor maneira que lide com as predisposições genéticas que vão estar destacadas no exame. Trago aqui sobre a tecnologia. É feita a coleta, por exemplo, a coleta bucal com o suave. Após isso, no laboratório, é feito com os reagentes específicos a extração de DNA. Pode ser também feita a amplificação dele com a técnica de PCR. Após isso, em equipamento apropriado, é feito sequenciamento do DNA. Sobre o seguinte, é feito a análise do DNA em bioinformática e depois tendo assim a análise médica e elaboração de laudo. Aqui algumas aplicações clínicas é utilizado na deficiência do metabolismo de vitaminas e minerais, doenças renais também, assim como imunológicas, esqueléticas, neoplasias, doenças pulmonares, hepáticas e gastrointestinais, endócrinas, alguns erros inatos do metabolismo, doenças neurológicas, hematológicas e até surdez, dentre outras. Aqui trago as principais que já são reveladas de acordo com a literatura. Aqui eu trago para vocês a aplicação clínica através de uma tabela, onde mostra as doenças cuja predisposição genética é testada pelo monitor genômico em ordem decrescente e onde mostra a frequência da população europeia nesses dados. Na primeira coluna temos a doença, na segunda a probabilidade e na terceira a faixa de variação do risco relativo em diferentes genótipos. Trago para vocês algo bem interessante que mostra nessa população os seguintes dados, que as doenças cardiovasculares estão bastante prevalentes, onde a hipertensão mostra 54% de probabilidade, o infarto do miocárdio mostra 42%, a obesidade mostra 40%, carcinoma basocelular 35%, doença renal crônica 28%, diabetes tipo 2 25%. Fibrilação arterial, 25%, doença pulmonar obstrutiva, 24%, aneurisma aórtico com câncer de pulmão, ambos, 17%, câncer de próstata, 16%, doença arterial periférica, 15%, assim como glaucoma, asma e tremor essencial, 13%, câncer de mama, 12%, cálculos renais, 11% e tromboembolismo, 10%. É imprescindível saber esses dados, pois quando o indivíduo tem, por exemplo, aqui a hipertensão como um fator que está à predisposição do seu exame genético, ele vai juntamente com o médico, toda a equipe multidisciplinar visar, prever como pode diminuir essa predisposição com relação ao ambiente, como é prescrito, por exemplo, a inserção de atividade física, cuidado com a alimentação, todos esses fatores. Aqui estão as referências que foram utilizadas para elaborar essa apresentação. Agradeço pela atenção de todos